Tipos e topologias de rede a serem usados ao criar uma rede. Todas as redes são criadas com base nos mesmos princípios. Você pode aplicar esses princípios para projetar e criar as redes locais ou baseadas em nuvem de sua organização. Ao criar uma rede, você precisa conhecer os diferentes tipos de redes, suas topologias e seus usos. Nesta unidade, você vai explorar alguns dos tipos mais comuns de topologias de rede, que são usados para criar redes baseadas na internet. O que é uma rede? Uma rede é uma coleção de dispositivos habilitados para a rede, normalmente composta por computadores, comutadores, roteadores, impressoras e servidores. As redes são uma parte fundamental da vida cotidiana. Estão presentes em residências, locais de trabalho e áreas públicas. As redes permitem que todos os tipos de dispositivos habilitados para a rede se comuniquem. Tipos de rede. As redes variam em termos de tamanho, forma e uso. Para facilitar a identificação dos diferentes tipos de rede, elas são classificadas nas seguintes categorias: redes pessoais, redes locais, redes metropolitanas, redes de longa distância. O que é uma rede pessoal? Uma PAN, rede pessoal, atende às necessidades de rede de um indivíduo. Um exemplo de PAN é quando um smartphone, smartwatch, tablet e laptop conectam-se uns aos outros e compartilham dados sem que seja necessária uma conexão com um ponto de acesso ou com outros serviços de rede de terceiros. As redes PAN geralmente usam Bluetooth para se comunicar, pois essa opção proporciona uma funcionalidade de compartilhamento de dados de curto alcance e baixo consumo de energia. Os padrões de rede associados a uma PAN são Bluetooth e I3E 802.15. O que é uma rede local? Uma LAN, rede local, atende a necessidades de rede em apenas uma localização. Essa localização pode ser o escritório de uma organização, uma escola, uma universidade, um hospital, um aeroporto, entre muitas outras. Uma LAN normalmente é de propriedade privada e precisa de autenticação e autorização para ser acessada. Dentre as diferentes classificações de rede, a LAN é, de longe, a mais usada. O que é uma rede metropolitana? Uma MAN. Rede metropolitana fornece funcionalidades de rede entre dois locais diferentes dentro de uma cidade ou área metropolitana para fornecer uma rede extensiva. Normalmente, uma MAN requer uma conexão segura e dedicada entre cada LAN ingressada nela. O que é uma rede de longa distância? Uma WAN, rede de longa distância, fornece funcionalidades de rede entre duas localizações geográficas diferentes, localmente ou em todo o mundo. Por exemplo, uma WAN é usada para conectar a matriz de uma organização com filiais em todo o país. Uma WAN vincula várias LANs de maneira a criar uma superrede. Em uma WAN, você usa uma VPN, rede privada virtual, para gerenciar a conexão entre diferentes LANs. Diferenças entre redes LAN e WAN. Vários aspectos diferenciam uma LAN de uma WAN. Conhecer essas diferenças facilitará o planejamento dos serviços a serem implantados nessas redes. LAN. Uma LAN é uma rede operada de forma privada, normalmente contida em um único prédio. Uma LAN opera a velocidade de 10 Gbps ou mais. Uma LAN é menos congestionada em comparação a outros tipos de rede. Uma LAN pode ser gerenciada e administrada internamente. WAN. Uma WAN é usada para conectar escritórios separados geograficamente. Várias organizações podem operar WANs. Uma WAN geralmente opera a velocidade de menos de 1 Gbps. Uma WAN é mais congestionada em comparação a outros tipos de rede. Normalmente, uma WAN requer o uso de terceiros para instalação e configuração, o que aumenta os custos. Topologias de rede. Uma topologia de rede descreve a composição física de uma rede. Vejamos 4 das topologias que você pode escolher ao projetar uma LAN. Elas são barramento, anel, malha, estrela. Topologia de barramento. Em uma topologia de barramento, cada dispositivo de rede é conectado a um único cabo de rede. Embora seja o tipo mais simples de rede a implementar, ele é limitado. A primeira limitação é o comprimento do cabo ou do barramento principal. Quanto mais longo for,
maior será a chance de queda de sinal. Essa limitação restringe o layout físico da rede. Todos os dispositivos precisam estar fisicamente próximos entre si, por exemplo, na mesma sala. Por fim, se houver uma ruptura no cabo do barramento, toda a rede falhará. Topologia de anel. Em uma topologia de anel, cada dispositivo de rede é conectado ao seu vizinho para formar um anel. Essa forma de rede é mais resiliente do que a topologia de barramento. Uma ruptura no anel do cabo afeta ainda o desempenho da rede. Topologia de malha. A topologia de malha é descrita como uma malha física ou uma malha lógica. Em uma malha física, cada dispositivo de rede se conecta a todos os outros dispositivos de rede que integram a rede. Isso aumenta drasticamente a resiliência da rede, mas gera a sobrecarga física de conectar todos os dispositivos. Atualmente, poucas redes são criadas como uma malha completa. A maioria das redes usa uma malha parcial, em que alguns computadores são interconectados, mas outros se conectam por meio de um dispositivo. Há uma diferença sutil entre uma rede de malha física e uma de malha lógica. A percepção é de que a maioria das redes modernas é baseada em malha, uma vez que cada dispositivo pode ver e se comunicar com qualquer outro dispositivo na rede. Essa é a descrição de uma rede de malha lógica, que é possível principalmente usando protocolos de rede. Topologia em estrela. A topologia em estrela é a topologia de rede mais comumente usada. Cada dispositivo de rede conecta-se a um hub ou comutador centralizado. Comutadores e hubs podem ser vinculados em conjunto para estender e criar redes mais amplas. Esse tipo de topologia é de longe o mais robusto e escalonável. Ethernet. Ethernet é um padrão de rede que é sinônimo das redes LAN com fio, sendo usado também em redes MAN e WAN. O padrão Ethernet substituiu outras tecnologias LAN com fio, como ArcNet e Token Ring, sendo o padrão do setor. Embora o padrão Ethernet esteja associado a redes com fio, lembre-se de que ele não se limita a fios, pois também é usado em vínculos com fibra ótica. O padrão Ethernet define uma estrutura para transmissão de dados, tratamento de erro e limites de desempenho. Ele descreve as regras para configurar uma rede Ethernet e como cada elemento na rede interage com os demais. O Ethernet é usado no modelo OSI, nas camadas física e de vínculo de dados. Ele estabeleceu a base para o padrão I3E 802.3. Esse padrão ajudou a unificar o desenvolvimento de rede e de hardware. A Ethernet é um padrão em constante evolução e a versão original dava suporte a uma taxa de transmissão de dados de apenas 2,94 Mbps. Nos últimos anos, várias iterações foram lançadas para acompanhar as demandas de maior velocidade. Atualmente, as taxas de transmissão chegam a 400 Gbps. Fast Ethernet. A Fast Ethernet I3E 802.3U foi desenvolvida para dar suporte à velocidade de transmissão de dados de até 100 Mbps. A Fast Ethernet também é conhecida como padrão sem base TX. Gigabit Ethernet. A Gigabit Ethernet I3E 802.3AB foi desenvolvida para dar suporte a redes de comunicação mais rápidas, que, por sua vez, podem dar suporte a serviços como streaming multimídia e VoIP, voz sobre IP. O padrão 1000 base T é executado 10 vezes mais rápido do que o padrão sem base TX. A Gigabit Ethernet agora está incluída nos padrões 802.3 e é recomendada para redes empresariais. O novo padrão é compatível com versões anteriores do 100 base T e os padrões 10 base T mais antigos. 10 Gigabit Ethernet. O padrão 10 Gigabit Ethernet I3E 802.3AE tem uma velocidade de transferência de dados nominal de 10 Gbps, que é 10 vezes mais rápido do que seu predecessor. Esse aumento de velocidade só é possível com o uso de fibra ótica.
Agora, o padrão requer que as redes 10 gigabit Ethernet usem o roteamento baseado em área, em vez de transmitir dados para todos os nós. Isso reduz o tráfego e o ruído da rede. Terabit Ethernet. A Terabit Ethernet oferece velocidade de transferência de dados de 200 Gbps e 400 Gbps. Espera-se que a Terabit Ethernet ofereça velocidades de 800 Gbps e 1.6 Tbps no futuro. Redes no Azure. O Azure oferece várias ferramentas e serviços de rede. Rede virtual do Azure. Usando a rede virtual do Azure, você pode criar redes virtuais complexas que emulam a estrutura de suas redes locais reais. Você pode provisionar e gerenciar suas redes virtuais baseadas em nuvem. Você pode, ainda, criar redes virtuais híbridas que se integram às redes locais quando você usa a rede virtual do Azure. Serviços de conectividade. Quando precisa ter uma conexão de alta largura de banda e baixa latência entre a rede local e sua instância da rede virtual do Azure, você tem duas opções. Você pode usar uma conexão VPN por meio de um gateway do Azure ou uma conexão dedicada por meio do Azure Express Route. O Express Route é um serviço ponto-a-ponto seguro. Para usar esse serviço, você usa um parceiro de conectividade terceirizado que fornecerá e hospedará os circuitos do Express Route em seu nome.